Inflação de maio é a maior para o mês em 5 anos e fura o teto da meta. Essa notícia desafia o Banco Central na semana em que vai revisar a taxa de juros. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que essa reunião do Copom é uma das reuniões mais importantes do ano e ainda eu vou te revelar a realidade sobre o atual momento econômico do Brasil e também vou te mostrar estratégias que você pode adotar nos seus investimentos para proteger o seu dinheiro. Então fica comigo nesse vídeo e já sabe, né? Não se distraia. Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve e recebe vídeo novo toda semana. Inflação subindo. Fechou maio de 2026 em 4,72, com uma tendência de alta, quebrando então essa tendência de baixa que vinha construindo nos últimos meses. A Selic, por sua vez, quando ela começou a perceber que a inflação estava caindo, ela também começou a cair e estacionou em 14,50. Eu não creio que seja isso, mas só uma análise. Ele começou a reduzir a taxa Selic em março de 2026 e justamente em março que a inflação voltou a subir. Nos dias 16 e 17 de junho, nessa próxima semana, o Banco Central vai se reunir após 45 dias para revisar novamente a taxa de juros. Então, nessa reunião, o Banco Central tem principalmente duas alternativas mais viáveis nesse momento. Enquanto atualmente a taxa de juros está em 14,50, o mercado, através do relatório Focus, já projeta quedas para 13,50, mas frente a esse cenário de inflação elevada, o Banco Central tem duas alternativas para essa reunião do dia 16 e 17 de junho de 26. Cenário A Selic cai, e aí os seus investimentos atrelados à Selic e CDI vão render menos a cada mês aqui para frente. Ou cenário B, a Selic alta por mais tempo e a inflação pode corroer o seu poder de compra se você estiver com o investimento no lugar errado. A decisão do Banco Central, dias 16 e 17 de junho, muda a regra do jogo. A sua decisão hoje define se você ganha ou perde com isso. Se você lembrar, a maioria de nós brasileiros, especialmente você que tem 40 anos ou mais, existe um trauma do passado. O Brasil já viveu uma época em que havia uma remarcação de produtos todos os dias, muitas vezes mais que uma vez ao dia. Foi na época da hiperinflação, década de 80. O dinheiro ele derretia na carteira, uma dinâmica diferente. Só que presta atenção na dinâmica que a gente está tendo hoje em dia. Nós temos uma ilusão, ou seja, a inflação ela não grita igual à década de 80. A inflação hoje em dia ela sussurra. 10% de IPCA ao ano corta o seu poder de compra pela metade em 7 anos. Então, quando a gente fala em estratégia de investimento, você não pode ficar direcionado a notícias de curto prazo, a revisões de taxa de juros a curto prazo, a inflação se está aumentando ou não de um mês para o outro. Você precisa desenvolver uma visão de longo prazo. E eu já vou mostrar para você aqui o que pode acontecer após a decisão da reunião do Copom, o que vai afetar em cheio os seus investimentos se você tiver a estratégia errada. Você que me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre falo isso e a taxa Selic ela é muito mais um antídoto para o crescimento da inflação. Ou seja, o Banco Central eleva a Selic para encarecer o crédito, frear o consumo e forçar a inflação a descer. Essa é a balança da economia. Mas a inflação acaba causando pressão. E olha só, nós tivemos alguns picos de pressão inflacionária já em 2015. Você lembra aquela época do impeachment da ex-presidente Dilma? A inflação chegou a 10,67%. E em 2021, no período logo após a pandemia, a inflação bateu a casa dos 10%. Bom, isso que é importante, né? Para controlar a inflação, o Brasil está usando uma das taxas de juros mais altas do mundo. E isso, obviamente, para você que é investidor, é um campo de oportunidade. Porém, você precisa aprender a jogar o jogo. Se você não souber, você cai fora do campeonato logo, logo.
Já deixa o seu like se esse conteúdo está fazendo sentido para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, toda semana eu trago vídeo novo aqui sobre economia e finanças. Principalmente para investidores que querem aumentar, mas também proteger o seu dinheiro. Olha só, uma coisa que é importante você entender é o conceito de juro real. Juro real é o quê? É o seu rendimento bruto, por exemplo, a taxa Selic, menos o seu custo de vida, o IPCA. Seria como se você fizesse o seguinte cálculo: o que você ganha de salário e o que você gasta no mês. O que sobra é a diferença entre essas duas coisas. Juro real é a mesma coisa. Ou seja, quanto que você ganha com seu investimento, rendimento, menos o seu custo de vida. Muitas vezes a gente fica só reduzindo, diminuindo as taxas, o imposto de renda para ter o rendimento líquido. Mas além do rendimento líquido, tem a perda do poder de compra do dinheiro que se dá pela inflação. Então, se o banco te paga 11% ao ano, mas tudo no supermercado ficou 5% mais caro, de forma bem simples, quer dizer que o seu dinheiro de verdade só cresceu 6%, não os 11% que o banco está te pagando. E aí que mora o grande perigo nessa próxima reunião do Copom quanto à revisão da taxa de juros. E eu, sinceramente, tenho receio de que essa decisão seja influenciada pelo cenário político que estamos vivendo no país neste ano. Quero dizer que esta reunião, diferente das outras, ela vai ser uma reunião decisiva para o futuro da economia nesses próximos meses e também dos seus investimentos. Se a gente olhar a grande lógica, o ecossistema funciona mais ou menos assim: a Selic, o que o investimento te paga, o juro real, o que sobra realmente para compor a sua aposentadoria, o aumento do seu capital, o IPCA é o furo no balde, o que a inflação rouba do seu poder de compra, é um gasto que você tem que você nem está observando. Na verdade, você não tira o dinheiro do bolso, mas toda vez que você vai comprar algo, mesmo que você continue comprando a mesma coisa, você está tirando mais dinheiro do bolso. Por isso que o IPCA é um furo no seu balde. Em 2005, para você só observar, a gente teve o balde transbordando. O país estava no melhor momento econômico da história. Um juro real de 11%. Olha que interessante. Em 2020 já o cenário foi muito diferente. O furo foi maior que a torneira. O juro real ficou negativo, de menos 2,41. Ou seja, mesmo que o seu dinheiro estava aplicado, se você lembrar, nós estávamos uma taxa Selic de 2% e a inflação subindo. E aí, mesmo que você tinha um rendimento lá no CDB, num Tesouro Selic, enfim, esse rendimento estava sendo consumido pela perda do poder de compra da inflação. E em 2025, a torneira abriu novamente, com o juro real de 7,77%. Ou seja, a gente estava com uma inflação na casa de 5,5% para uma taxa Selic que estava na casa dos 13%. Esse aqui é o comportamento da taxa Selic. Se a gente olhar só a taxa Selic, a gente pode muitas vezes se enganar, porque ela pode estar alta, mas a grande pergunta é: e quanto que está a inflação? E quanto que está o juro real, o rendimento real? Agora, tudo muda se a gente fizer essa análise aqui, colocando a taxa Selic confrontada com o IPCA. Veja que no início de 2002, 2003 aqui, do então governo Lula, a inflação começou a aumentar, disparou. Não sei se é por conta desse governo, se ele é um governo que tem por hábito aumentar a inflação e, por consequência, a taxa de juros. Lá na época, a Selic chegou a 25%. Depois eu consigo reduzir a taxa de inflação, acomodou a taxa de juros novamente, pois sobe a inflação. Lembra 2008, teve aquela crise do setor imobiliário dos Estados Unidos, sobe a inflação, sobe taxa de juros. E depois nós temos um longo período de a Selic estar travada em 14,25 com uma inflação de 10%, ou seja, isso foi aqui no período de
impeachment da ex-presidente Dilma. Depois veio o período de Lava Jato aqui também, onde nós tivemos aumento da inflação. E veja só, em 2020, com a questão da pandemia, primeiramente a inflação cai muito, claro, porque desacelerou o consumo. O governo baixou a taxa Selic aqui para um acesso com dinheiro mais barato para quem precisava naquela época. Aqui que o juro real ficou, então, negativo. Agora, o grande perigo é quando a taxa Selic cai, por exemplo, e a inflação está aumentando. O juro real pode ficar negativo. E aqui a gente também vê, 23, por exemplo, a inflação começa a aumentar e o tempo para o Banco Central reagir para aumentar a taxa Selic demora, ou seja, existe pouca janela de ganho de juro real nesse ponto aqui. Então eu acredito que você já pegou o contexto. Esse conteúdo aqui eu só entrego em curso. Não sei por que estou mostrando para você aqui, mas de tão importante que é a decisão da próxima reunião do Copom na revisão da taxa de juros. Por quê? Você já entendeu que não adianta a taxa Selic estar alta. O que importa é a diferença entre a inflação e a taxa de juros, a taxa Selic, porque é aqui que existe o seu ganho real. Por exemplo, aqui foi um excelente momento. A taxa de inflação caindo e a taxa de juros permaneceu alta. Aqui você tem um espaço maior para ganho. Por isso que eu disse para você que o meu receio é que essa reunião do Banco Central tenha um viés político e faça um corte da taxa Selic dos 14,50 para 14,25, por exemplo, na contramão do aumento da inflação, fazendo o quê? Um movimento de redução do seu e do meu ganho real sobre os investimentos. Ou seja, esse buraco da inflação aumenta mais ainda e a entrada da torneira pode ficar igual ou ainda diminuir, reduzindo então o juro real. Mas e como isso afeta os meus investimentos, professor Eduardo? Eu não entendi. Deixa eu explicar para você. Se você tem uma posição, seu dinheiro, totalmente investido em títulos pós-fixados CDI, quando você investiu, talvez lá a Selic estava em 15% e você achou a melhor taxa do mundo, a inflação estava sob controle, ou você nem olhou para a inflação, você só queria ganhar os 15% da taxa Selic. Ela veio caindo, 14,75, 14,50. Eu fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, o pessoal dizendo que a taxa ainda estava maravilhosa. Eu concordo. Se a taxa Selic está, por exemplo, a taxa média do Brasil sempre teve a 10%. Se a taxa Selic está em 14,50 como está agora, eu não posso discordar de vocês que a taxa de juros é uma taxa boa. Só que depende da taxa da inflação. Pois se a taxa de inflação estiver aumentando, que a gente às vezes não olha, o nosso ganho real, o juro real está diminuindo, mesmo que a gente esteja com uma taxa Selic de 15%. Então o que eu quero dizer com isso? Se você é aquela pessoa que tem investido somente num CDB pós-fixado, que utiliza o CDI, por exemplo, a 102, 104% CDI, e você não tem nenhuma posição em títulos pré-fixado e IPCA+, você pode perder dinheiro ou deixar de ganhar com esse próximo movimento do Banco Central, com a reunião do Copom, dias 16 e 17 de junho. Por quê? Politicamente, apesar de quem sabe que o Banco Central aqui no Brasil deveria ser técnico, atuar de forma técnica, mas se politicamente ele reduz a taxa de juros para 14,25 e do outro lado, como eu mostrei para você, a gente tem a inflação real e em tendência de alta, o seu ganho vai diminuir. E isso que ainda muitos de vocês me dizem aqui, professor Eduardo, o IPCA não reflete a inflação real. O aumento do preço do combustível, o aumento do preço dos remédios. Eu concordo, eu também sinto isso. A gente vê que tudo aumenta mais, o dinheiro parece cada vez mais curto, mas o IPCA numericamente parece que está sob controle.
dando uma falsa sensação. Então, o que é importante você ter nos seus investimentos? Estratégia de diversificação. Não colocar o seu dinheiro todo num grupo de investimento, num tipo de investimento que você olha num momento a curtíssimo prazo. Você diz assim, eu tenho muito mentorado as minhas mentorias que vêm e dizem assim, mas professor, por que o senhor não deixa eu colocar 100% do dinheiro num CDB que remunera o CDI? Eu digo, a decisão é sua, mas a minha orientação é que você não coloque tudo, mesmo que você deixe aparentemente de ganhar a curto prazo, deixe de aproveitar uma taxa alta, taxa Selic. Mas a gente sempre tem um olhar para frente, um olhar para o futuro. Porque o que importa é você chegar no final da sua jornada, do seu objetivo, da sua jornada de investimento, lá no seu objetivo que você quer conquistar com seus investimentos, e você ter o seu dinheiro protegido e principalmente protegido dessas oscilações. Se você quiser contar com a minha mentoria, trocar uma ideia sobre seus investimentos, atendimento individual, eu e você, online, durante 1 hora, como se fosse atender no meu escritório. Aponta o seu celular para o QR Code, me chama no WhatsApp que a gente conversa. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. O que você acha que o Banco Central vai fazer nessa próxima reunião? Será que ele vai cortar a taxa de juros ou será que ele vai manter ou vai aumentar? Na minha opinião, melhor das situações, ele vai manter em 14,50. Penso eu que ele não vai ser louco de reduzir. Tenho pouca expectativa que ele vai aumentar, justamente por conta do cenário político que nós estamos vivendo. Bom, você pode perceber que esse vídeo foi gravado num quarto de hotel, né, gente? Mas vamos lá. Enquanto eu viajo, eu produzo conteúdo para você aqui. Estou nesse exato momento em Fortaleza. No vídeo anterior eu estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E vamos lá, a gente continua firme no nosso propósito de produzir conteúdo para você. Obrigado por chegar até o final desse vídeo. Você pode se tornar membro do canal. Com R$ 3,99 por mês, você me apoia aqui e incentiva a produção de conteúdos. Já vou deixar esse outro vídeo aqui no centro da tela, onde eu fiz uma simulação. Aonde investir? Tesouro pré-fixado ou Tesouro IPCA+? Clica aqui que eu já estou te esperando lá.